crianças, estou de volta. Vamos continuar com a bela história sobre a vida de Abraão. De Abrão, né? Inicialmente o nome dele era Abrão. E antes da gente dar continuidade à história, eu gostaria de recordar o versículo que exalta a palavra de Deus, que diz em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a correção e para a educação na justiça. Então, crianças, tudo que tem aqui serve para o ensino das nossas vidas. Nós precisamos dela para tudo. Não é só para a vida espiritual, mas para o dia a dia, a nossa relação com as pessoas, o nosso comportamento na escola, em casa, com todos. A Bíblia tem essas instruções maravilhosas para as nossas vidas. Então vamos cantar com a própria Bíblia. Aquele canto diz assim: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor, a tua palavra escondi. Eita, vamos cantar mais uma vez. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, meu Senhor, a tua palavra escondi. Que maravilha! Vamos esconder a palavra de Deus bem dentro do nosso coração, porque o diabo ele tem interesse de querer que a gente não dê valor ao que a Bíblia diz. Então, a nossa história é sobre a vida de Abrão. Lembram que Deus falou com Abrão ainda na cidade de Ur? E nessa cidade, era uma cidade grande, com casas bonitas, muitos templos, escolas e templos de ídolos. Eles adoravam aos outros deuses. E certamente Abrão conviveu com essa realidade, porque seu pai tinha essa prática. Mas, como eu disse para vocês na live passada, Deus conhece o coração. Deus conhecia o coração de Abrão, e Deus falou com ele. Em Hebreus 8:11 fala que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu, falando para ele sair da cidade e ir para uma cidade que Deus prometeu. Deus não falou que cidade seria essa, só pediu para ele sair. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Veja, crianças, ele na época tinha 75 anos de idade. Abrão tinha 75 anos de idade. E Sarai tinha 65. Veja, a diferença de idade entre ele e a sua esposa era de 10 anos. Vocês acham que Sarai era velha, com 65 anos? Foi a idade que eles saíram. E a Bíblia diz que eles saíram depois de ele conversar com Sarai. Sarai concordou, arrumou as coisas, todos os seus pertences, as coisas que ele tinha adquirido lá na cidade de Ur. E a Bíblia diz que ele partiu com o seu pai, Tera, e tem outras versões que falam Terá, e com seu sobrinho Ló, que era órfão de pai,
a Bíblia não diz claramente se era de mãe, mas de pai, e levou todo o seu rebanho. Veja, as ovelhas, e você vê que aqui tem a ovelhinha. E como eu gosto muito de ovelha, não sei se vocês gostam, principalmente porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele se comparou ao Cordeiro. E eu fiquei imaginando como foi essa viagem com as ovelhas e os cordeirinhos. E aqui eu trouxe um cordeirinho para você ver. Veja que lindo. Você já imaginou as ovelhinhas e esse cordeirinho, esse filho tão pequenininho, andando, fazendo aquela viagem tão longa? Eles precisavam respeitar o andar das ovelhinhas pequenininhas e também se preocupar que a ovelhinha precisa de quê? Se alimentar do leite da mamãe. Tinha que parar, tinha que alimentar os animais, por isso as viagens demoravam mais, não é como hoje, que a gente pega um avião, um carro e no instante chega na outra cidade. E a Bíblia diz que eles viajaram, demorou semanas para chegar em Harã. E quando chegou em Harã, ele ficou ali. Possivelmente era um lugar que morava ou algum familiar, ou porque seu pai já estava já era de idade e não suportava mais caminhar. E ali eles ficaram em Harã. E de acordo com a Bíblia, a gente acha que demorou uns 15 anos o pai morando com ele, e depois ele faleceu, ainda em Harã. E quando seu pai faleceu, ele saiu de Harã e foi para outra terra, e chegou na terra de Canaã. E quando ele chegou na terra de Canaã, Deus falou com ele, falou com Abrão, que Canaã era a cidade que ele havia prometido. E Abrão ficou muito feliz. Ficou muito feliz porque estava no local que Deus prometeu. Deus foi fiel a ele. E ele estava ali diante desse lugar que Deus planejou para ele. E a Bíblia diz que ele levantou um altar, colocou um cordeiro e adorou ao Senhor. Mas crianças, Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação, que da semente dele iria fazer uma grande nação, que ele seria o pai da nação judaica. Mas ele ainda não tinha nenhum filho. E Sarai estava pensando, será que Deus falou mesmo? Mas nessa época, quando eles estavam na cidade de Canaã, aconteceu uma coisa. Eles tiveram dificuldade com alimentos. Teve uma grande fome e Abraão não sabia o que fazer. Resolveu ir para o Egito com toda a sua família, com Ló, com seus servos, com todo o seu rebanho. Foi para o Egito. Mas sabe, crianças, quando ele estava a caminho, ele foi tomado por um medo. Que medo seria esse? O diabo colocou medo no coração de Abraão. Ele falou assim para Abraão: sua esposa é muito bonita. Quando você chegar no Egito, ela vai ser muito desejada pelos homens e eles vão querer lhe matar. É melhor você mentir, dizer que ela é sua irmã e não falar que ela é sua esposa. Sabe que Abraão aceitou essa sugestão? Decidiu mentir. E vocês sabem, crianças, que a mentira vem de onde? Vem do diabo. Essa sugestão veio do diabo. E ele colocou no coração e disse. Então, como ele mentiu e dizendo que era irmão dela, eles pegaram, como ela era muito bonita, levaram para o palácio e o rei decidiu tomá-la como esposa. Como pode?
Mas ele tinha mentido. E aí depois que ele mentiu, ele ficou muito aflito, muito nervoso, porque o rei tinha decidido que ela seria sua esposa. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que essa mentira abriu portas para várias doenças chegarem no palácio. E o rei ficou achando muito estranho o que estava acontecendo. E logo foi revelado que Sarai era a esposa de Abrão, por isso tudo aquilo estava acontecendo. E o rei ficou muito nervoso, o rei ficou muito irritado, o rei que já havia dado tantos presentes para Abrão, deu ovelhas, deu servos, tanta coisa para ele, em gratidão, porque agora tinha essa mulher tão bonita ali no palácio. Ele resolveu dizer para ele que ele saísse às pressas de lá do Egito. E ele saiu, vai-te embora daqui da nossa terra. E ele saiu, voltou para Canaã. E quando chegou em Canaã, sabe o que Sara fez? Sara disse, olha, Abrão, eu já estou com 75 anos, Abrão, e você com 85. Olha, quanto tempo já passou. Já estamos ficando velhos. Eu acho que não vou mais ter filhos. E ela decidiu dar uma serva dela, chamada Agar. Não é a letra H. O nome é Agar. H-A-G-A-R. Agar. E ela deu a sua serva para ter um filho com ele. E sabe, Abrão poderia ter dito que não, que Deus falou que era deles dois que viria a semente, mas ele concordou com ela. E assim teve um filho, e o filho, ele deu o nome de Ismael. Mas sabe, quando eles estavam pensando que era Ismael, o filho da promessa, Deus apareceu para eles e disse que não. Deus apareceu a Abraão, levou Abraão a olhar para o céu e disse, olha as estrelas do céu. Ele olhou e disse, a tua semente vai ser assim. Você pode contar as estrelas do céu? Claro que ele não podia contar, mas Deus falou, vai ser assim a tua semente, mas não vai ser Ismael, vai ser o filho que você e Sarai vão ter. E aí, quando Deus falou com ele creu. Mas sabe o que aconteceu? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, porque o nome Abraão significa pai de multidão. E mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa e mãe de multidões. E a partir dessa promessa, eles estavam agora aguardando o nascimento do filho da promessa, que seria não Ismael, mas o filho que Deus prometeu. Na próxima live, no próximo sábado, nós iremos contar o que aconteceu com o nascimento dessa criança. Será que ele nasceu mesmo? Será que Sara acreditou ou ela ficou duvidando? Vamos ver. Então, no próximo sábado estaremos aqui, outra vez, se Deus permitir, para continuar com a história de agora Abraão, não mais Abrão, não mais Sarai, mas Sara. Então, crianças, crie expectativa e no próximo sábado iremos ver o que aconteceu. Tchau, Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.